Esse vídeo será sobre os 4 erros mais comuns cometidos por aqueles que estão próximos da aposentadoria. Muitas vezes, os mitos é o que prejudica esses segurados. Então, se você que está próximo para aposentar e já ouviu alguma frase dessa que eu vou falar, presta atenção para não ser mais um que vai cometer esse erro pedindo aposentadoria na hora errada, vai receber um valor bem menor e muitas vezes não tem mais como voltar atrás, ok? Primeira frase mito. É só pagar no teto da Previdência 1 ano antes da aposentadoria que você se aposenta bem. Segunda frase mito. Paga o INSS sob 2 salários, que lá na frente você se aposenta recebendo esses 2 salários. Terceiro mito. Pede logo o benefício, senão a lei muda e você perde o direito. Se você já ouviu alguma dessas frases, presta atenção no que eu vou falar. Hoje eu vou falar sobre 4 mitos, ou melhor, sobre 4 erros mais comuns que eu escuto dos aposentados já ou dos que estão próximos a pedir aposentadoria. Primeiro erro, pagar mais para o INSS pouco antes de se aposentar. Gente, é o seguinte, eu vou de novo explicar para vocês. O INSS, quando ele vai calcular a aposentadoria, ele só vai usar os valores das contribuições de julho de 1994 para frente. As contribuições antes desse período, eles entram só como tempo de contribuição. Então, eles não entram no cálculo, ok? Se uma pessoa contribuiu, um exemplo, sobre um salário mínimo, muitos anos, chegando 2 anos para aposentar, resolve aumentar para o teto. O que vai acontecer? O INSS ele vai pegar todas as contribuições de julho de 1994 para frente, e se as contribuições são os valores de um salário, a maioria, o cálculo geralmente é a média das contribuições. Ou seja, o cálculo vai ser no valor próximo ao valor de um salário mínimo e não sobre o valor do teto. Para não cometer esse erro, como é que tem que ser feito? É só calculando o valor. Aí vocês vão ter a certeza do valor que irá ser calculado o seu benefício e se compensa você aumentar o valor da contribuição. Então, para fazer esse cálculo, há necessidade de se procurar um profissional especialista em cálculo previdenciário. Cálculo previdenciário é diferente do cálculo comum, do cálculo que o computador faz. Então, é por isso que tem que ter conhecimento das regras que o INSS usa para calcular, ok? Então, a orientação: nunca comece a pagar antes de ter certeza que isso vai te trazer benefícios, vantagens financeiras. E para mim, particularmente, esse é o erro mais grave que tem. É o que traz mais prejuízo para o segurado, ok? Segundo erro, não conhecer as regras das diferentes modalidades de aposentadoria. O que é isso? É o seguinte, gente. Aqueles que preencheram os requisitos antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019, só tinha 2 maneiras de se aposentar. Ou era por idade, ou era por tempo de contribuição. Por idade era atingir a idade, a mulher no caso era 60 na época, agora, depois da reforma foi para 62, tá? De idade.
e também ter 15 anos de contribuição. O homem, se ele atingisse 65 anos de idade e também 15 anos de tempo de contribuição, também, pronto, já poderia pedir aposentadoria. Também tinha a outra modalidade de aposentadoria, que era a aposentadoria por tempo de contribuição. Era simples. Era a mulher contando com 30 anos de tempo de contribuição e o homem com 35 anos de tempo de contribuição, podia pedir aposentadoria. Depois da reforma, o que aconteceu? Surgiram muitas alterações. Primeiro, hoje nós temos 4 regras de transição. E cada uma dessas regras, elas podem trazer valores da aposentadoria diferentes. Umas melhores, outras piores. Então, depois da reforma, o que aconteceu? Foi incluído a idade para complicar um pouquinho mais, para aposentar. Então, vamos supor, você que está com vontade de aposentar, você tem uma idade menor. Então, você vai se encaixar numa regra de transição X. Já tem o tempo de contribuição e tem a idade também. Quanto menos a idade, menos será o seu valor da aposentadoria. Então, com a reforma, quanto mais idade tiver, o tempo de contribuição continua o mesmo, tá, pessoal? 30 anos de tempo de contribuição mulher, 35 para o homem. Só que o quê? Tem a idade também agora. Então, quanto mais idade tiver, mais serão as chances de você ter um valor da aposentadoria melhor. Quanto menos idade tiver, vai ter efeito no seu valor da aposentadoria. E muitas vezes, um tempinho a mais de contribuição ou de serviço faz uma diferença tremenda. Já teve casos de aumento por 6 meses de contribuição a mais, a pessoa ter um acréscimo no valor da aposentadoria de mais de R$1.000 ou mais. Então, como que vocês vão saber se é a hora de pedir aposentadoria mesmo? É só fazendo o planejamento da aposentadoria. O que é esse planejamento? O profissional, o especialista em previdenciário, ele vai fazer uma análise, ele vai fazer o cálculo de cada regra de transição e você vai poder escolher. Com essa regra, você vai aposentar em tal data e recebendo isso. A outra regra, você vai aposentar, um exemplo, agora, só que você vai receber só isso. Então, é para isso que serve o planejamento, para você poder organizar se você vai mesmo receber aquela aposentadoria no valor bem reduzido, ou se você vai trabalhar ou contribuir alguns meses a mais e ter a sua aposentadoria bem melhor. Essa situação eu sempre procuro orientar as pessoas. Por quê? Porque a aposentadoria ela já tem uma defasagem normal devido ao índice de correção que o INSS usa, que nunca acompanha o índice da correção do salário mínimo. Então, imagina, já tem essa redução normal e você aceita ser enquadrado pelo INSS numa regra que tem um prejuízo no valor já inicial. Eu digo enquadrado pelo INSS, pessoal, porque é o seguinte, o INSS ele não vai te explicar que, essa regra que você vai entrar hoje, ela não é vantajosa para você.
A regra que é mais vantajosa é essa. Não, até porque eles não têm funcionário suficiente para fazer um planejamento para a pessoa. Como eu disse para você, precisa de cálculo. Como que ele vai fazer todos esses cálculos para te mostrar a situação mais vantajosa? Então, você que pede aposentadoria sem consultar nenhum profissional, você só usou aquele cálculo lá, aquele programa simulador do INSS, viu que tinha o tempo já necessário para uma aposentadoria e já pediu a sua aposentadoria, sem saber que aquela regra de transição que você foi enquadrado é a pior regra, certo? O INSS, lógico, você pediu, enquadrou, ele vai te conceder aquela aposentadoria. Aí, anos depois, você pode ficar sabendo que você teria que ter trabalhado alguns meses a mais e a tua aposentadoria ser 800, 1.000 ou um pouco mais no valor. Você já pensou? Outra situação, a pessoa que já recebeu o primeiro valor da aposentadoria não pode mais voltar atrás. Não pode mudar de aposentadoria, certo? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de aceitar o valor que o INSS está concedendo. O certo é vocês terem o valor correto para poder analisar aquele valor que o INSS está propondo. Porque se você tiver o valor correto, você vai poder falar, não, o valor que eu tenho como direito é esse aqui. Não é esse que você está me propondo, me concedendo. Só fazendo o planejamento, ok? Terceiro erro, requerer a aposentadoria antes da hora. É isso que eu estava falando para vocês. Muitos fazem isso. Pega o simulador do INSS, se encaixou ali numa aposentadoria, já dá entrada no pedido. O INSS vai te jogar na primeira regra de transição. Pode ser a pior? Pode. E você não vai saber. E outra, você nunca vai saber o valor correto que você deveria receber se você não fizer o cálculo antes para saber se realmente aquilo lá está correto, certo? Quarto erro, não resolver as pendências com o INSS. O que é pendência? Pessoal, toda contribuição que o segurado faz, ele é jogado para o sistema do INSS e vai para um documento chamado CNIS. Então, essas alimentações desse CNIS pode ser feito pelo contador da empresa, pode ser feito pelo funcionário do departamento pessoal, pode ser feito por você que contribui, que é contribuinte, que paga aquela guia. E o que acontece normalmente? Há erros. Quais erros? Falta meses trabalhados lá. Falta valores da remuneração que você recebeu. Ou valor da remuneração está menor do que o que você realmente recebeu. E quais as consequências disso, se não arrumar isso aí antes de pedir a aposentadoria? O cálculo, se está faltando, primeiro, se está faltando tempo, vamos supor, se está faltando alguns meses de contribuição lá, que você contribuiu, você trabalhou e não consta lá no CNIS, o teu tempo vai ser menor. E o que vai acontecer? Pode ser que você já tenha o tempo e o INSS indefira seu pedido de aposentadoria falando que você ainda não completou o tempo. E você já tem o tempo, só falta regularizar. Remuneração lá no CNIS errado, valor menor. Quando o INSS pegar essas contribuições menores, o que vai acontecer? O cálculo também vai ser menor. Você vai receber um valor menor do que deveria. Então, a regularização do CNIS é essencial.